E aí? Aqui é o Senhor Motiva. E escute com atenção. Se existe um conselho que vai transformar sua vida para sempre, é este: seja louco. A maioria das pessoas vai te dizer para ser realista, para manter os pés no chão. Mas e se eu te disser que as pessoas mais realizadas da história foram chamadas de loucas primeiro? Hoje você vai descobrir por que ser completamente, absolutamente e ridiculamente louco sobre seu sucesso não é loucura. É o único caminho real para a grandeza. Então te pergunto, por que você não iria tentar? Por que não daria uma chance a si mesmo? Em algum momento da vida você precisa apostar em você. Existe uma qualidade da loucura que todas as pessoas de sucesso precisam ter. Você precisa acreditar que algo diferente pode acontecer. Você precisa acreditar que pode ser você o escolhido. Você precisa ver antes mesmo de conquistar. Não importa o que sua conta bancária mostra agora. Não importa como suas circunstâncias parecem. Não importa quantas pessoas disseram não para você. Não importa quantas vezes você falhou antes. Você precisa ser louco sobre onde está indo. Precisa se ver lá agora, mesmo quando está longe de chegar. A maioria das pessoas pensa que loucura é algo ruim. Acham que ser louco significa estar desconectado da realidade. Mas deixe eu te falar algo sobre a realidade. Realidade é o que você aceita. Realidade é aquilo com o que você se conforma. Realidade é o que acontece quando você para de sonhar grande o suficiente para mudar suas circunstâncias. Cada pessoa que conquistou algo digno de ser lembrado foi chamada de louca primeiro. Disseram que Michael Jordan era baixo demais. Disseram que Oprah nunca conseguiria trabalhar na televisão. Disseram que Steve Jobs era louco por pensar que todos nós queríamos computadores. Todos eles eram loucos o bastante para acreditar em algo que ainda não existia. E sabe o que é engraçado? As pessoas vão te dizer para ser realista enquanto vivem vidas que odeiam. Vão te dizer para diminuir suas expectativas enquanto estão presas em empregos que sugam suas almas. Vão te dizer para ter um plano B enquanto estão vivendo seu plano B e se sentindo miseráveis. Pare de aceitar conselhos de pessoas que têm o que você não quer. Pare de perguntar para pessoas quebradas como fazer dinheiro. Pare de perguntar para pessoas que desistiram dos sonhos como alcançar os seus. Pare de ouvir pessoas que escolheram segurança ao invés de sucesso te dizendo o que é possível. Aqui está o que aprendi sobre sucesso. É 95% mentalidade e 5% estratégia. A maioria das pessoas inverte isso. Passam o dia todo procurando o plano perfeito enquanto suas mentes estão programadas para o fracasso. Sabem todas as razões pelas quais algo não vai dar certo, mas nunca treinam o cérebro para encontrar razões pelas quais vai dar. Sua mente é a arma mais poderosa que você tem. É mais poderosa que qualquer computador, qualquer tecnologia, qualquer ferramenta já criada. Mas a maioria das pessoas a usa contra si mesma. Elas a programam com dúvida, a alimentam com medo, a treinam para ver problemas ao invés de possibilidades. Mas você não. Você é diferente. Você vai ser louco sobre seu futuro. Vai se ver vencendo antes mesmo do jogo começar. Vai se sentir como um campeão antes de ganhar seu primeiro troféu. Vai agir como um milionário antes de fazer seu primeiro real. E as pessoas vão rir de você. Vão te chamar de louco. Vão te dizer para voltar à realidade. Ótimo. Deixe elas rirem. Deixe elas duvidarem. Deixe elas ficarem onde estão enquanto você vai para onde elas têm medo de ir. Sabe por que elas riem? Porque desistiram de si mesmas. Sabe por que elas duvidam? Porque pararam de acreditar no próprio potencial. Sabe por que te chamam de louco? Porque seus sonhos lembram elas de tudo que tiveram medo de tentar. Quando eu não tinha nada, eu já sabia que iria conquistar o que tenho hoje. As pessoas zombavam de mim. Diziam que eu estava vivendo numa fantasia. Mas eu continuei vendo. Continuei acreditando. Continuei agindo como se já fosse meu. E sabe o que aconteceu? Se tornou real. Esse é o poder da loucura. Essa é a mágica de acreditar antes de conquistar. É assim que você transforma seus sonhos em realidade. Você precisa ser louco o bastante para ver antes de existir. Precisa ser delirante o suficiente para acreditar antes de acontecer. Estou te dizendo agora. Sucesso não é algo que você persegue. Sucesso é algo que você atrai, se tornando uma pessoa atraente. Você atrai o que você é, não o que você quer. Então, se quer ter sucesso, precisa começar sendo bem-sucedido na sua mente primeiro. Toda manhã quando acordar, quero que se veja já vivendo a vida dos seus sonhos. Não apenas pense sobre isso. Sinta, saboreie. Torne tão real na sua mente que seu corpo ache que já está acontecendo. Seu cérebro não consegue distinguir entre o que é real e o que você está imaginando com intensidade suficiente. Quando estiver sem dinheiro, se veja próspero.
Quando estiver lutando, se veja prosperando. Quando duvidarem de você, se veja provando que todos estavam errados. Isso não é pensamento positivo vazio. Isso é programação mental. É assim que você reprograma seu subconsciente para o sucesso. Sabe o que acontece quando você visualiza sucesso consistentemente? Seu comportamento começa a mudar. Você começa a tomar decisões diferentes, começa a ter ações diferentes, começa a andar diferente, falar diferente, se portar diferente. Você se torna a pessoa que merece o sucesso que está imaginando. Mas aqui está o que vai acontecer. Assim que começar a agir como se fosse destinado à grandeza, as pessoas vão tentar te puxar de volta para baixo. Vão te lembrar de onde você veio. Vão apontar seus fracassos. Vão te dizer quem você realmente é. Não escute. A pessoa que você era não tem nada a ver com a pessoa que está se tornando. Seu passado não determina seu futuro, a menos que você permita. Seus fracassos não definem seu potencial, a menos que você aceite que definam. Suas circunstâncias não controlam seu destino, a menos que você dê esse poder a elas. Preciso que entenda uma coisa: o maior risco na vida não é tentar e falhar. O maior risco é não tentar. O maior risco é jogar no seguro enquanto seus sonhos morrem dentro de você. O maior risco é viver tão pequeno que, quando morrer, as pessoas não conseguem ver a diferença na sua ausência. Acha que fracassar é assustador? Tente viver com arrependimento. Tente explicar para seu eu de 70 anos por que não foi atrás do que queria quando teve a chance. Tente se olhar no espelho sabendo que se conformou com menos porque tinha medo do que as pessoas pudessem pensar. Aqui está um fato que ninguém quer encarar. Você vai morrer de qualquer forma. Isso não é motivacional, é realidade. Seja perseguindo seus sonhos ou jogando no seguro, seja ganhando ou perdendo, seja tendo sucesso ou falhando, você vai morrer. A pergunta é que tipo de história você vai escrever com o tempo que tem. Então por que não apostar em você mesmo? Por que não ver até onde pode chegar? Por que não descobrir do que realmente é feito? Por que não ser tão louco sobre seu potencial que se choque com o que consegue alcançar? Escute, não estou te dizendo para ser estúpido. Não estou dizendo para ignorar a realidade completamente. Mas estou dizendo que a realidade não é permanente. A realidade não é fixa. A realidade é algo que você pode mudar se estiver disposto a trabalhar por isso e acreditar com força suficiente. A realidade que você está vivendo agora é o resultado dos pensamentos que você tem tido e das ações que você tem tomado. Se quer uma realidade diferente, precisa de pensamentos diferentes e ações diferentes. Precisa ser louco o suficiente para acreditar que a mudança não é apenas possível, mas inevitável. A maioria das pessoas pensa que precisa ver para crer, mas os campeões sabem que você precisa crer para ver. Precisa acreditar que pode ser grande antes da grandeza aparecer. Precisa acreditar que pode vencer antes de qualquer outra pessoa acreditar. Precisa acreditar na sua visão antes dela se tornar visível. Isso não é sobre ignorar seus problemas ou fingir que tudo está perfeito. Isso é sobre focar nas soluções ao invés dos contratempos. É sobre ver oportunidades ao invés de obstáculos. É sobre acreditar na sua capacidade de superar qualquer coisa que a vida jogue em você. Sabe o que separa vencedores de perdedores? Vencedores são loucos sobre sua capacidade de descobrir como fazer. Perdedores são realistas sobre todas as razões pelas quais não vai funcionar. Vencedores veem cada revés como preparação para uma virada. Perdedores veem cada desafio como prova de que deveriam desistir. Seja louco sobre sua capacidade de aprender. Seja louco sobre sua habilidade de crescer. Seja louco sobre seu potencial de se tornar alguém completamente diferente de quem você é hoje. Seja louco sobre seu poder de mudar suas circunstâncias. Não importa quão preso você se sinta agora. Aqui está o que sei sobre loucura. Ela só é loucura até funcionar. Uma vez que você conquista o que todos disseram ser impossível, eles não chamam mais de loucura. Eles chamam de visão. Eles chamam de determinação. Eles chamam de brilhantismo. Mas foi a loucura que te levou até lá. Quando Michael Jordan foi cortado do time de basquete do colégio, ele era louco o suficiente para acreditar que ainda podia ser grande. Quando Oprah foi demitida do seu primeiro emprego na televisão, ela era louca o suficiente para acreditar que pertencia à televisão. Quando Steve Jobs foi expulso da Apple, ele era louco o suficiente para acreditar que voltaria mais forte. Todos eles foram chamados de loucos. A todos foi dito que não eram bons o suficiente.
Todos receberam todas as razões para desistir, mas eles eram loucos o suficiente para continuar quando a lógica dizia para parar. Eram loucos o suficiente para acreditar em si mesmos quando ninguém mais acreditaria. Toda manhã, quando acordar, escolha loucura ao invés de dúvida. Escolha possibilidade ao invés de probabilidade. Escolha fé ao invés de medo. Escolha acreditar em você mesmo quando as evidências sugerem o contrário. Escolha se ver vencendo mesmo quando está perdendo no momento. E aqui está a parte mais importante. Não seja louco apenas sobre o destino. Seja louco sobre a jornada. Seja louco sobre sua capacidade de curtir o processo. Seja louco sobre sua capacidade de crescer com cada revés. Seja delirante sobre encontrar lições em cada perda. Porque aqui está o que acontece quando você abraça a loucura. Você para de criar desculpas e começa a fazer movimentos. Você para de esperar permissão e começa a agir. Você para de procurar garantias e começa a criar certezas. Você para de precisar que outras pessoas acreditem nos seus sonhos antes de persegui-los. Você se torna imparável não porque nada pode te parar, mas porque você se recusa a continuar parado. Você se torna inquebrável não porque nunca se machuca, mas porque sempre se cura e fica mais forte. O sucesso deixa pistas, e aqui está a maior pista de todas. Cada pessoa que já conquistou algo extraordinário era louca o suficiente para tentar quando outros não tentariam. Eles eram loucos o suficiente para continuar quando outros desistiam. Eram loucos o suficiente para acreditar quando outros duvidavam. Eles entenderam algo que a maioria das pessoas nunca descobre. Seus pensamentos se tornam coisas. Suas crenças se tornam comportamentos. Sua visão se torna sua realidade. Mas apenas se você for louco o suficiente para se apegar a eles quando o mundo inteiro te disser para deixar para lá. Então seja louco sobre sua ética de trabalho, seja louco sobre sua dedicação, seja louco sobre sua disposição de fazer o que for preciso, pelo tempo que for preciso. Seja louco sobre sua capacidade de trabalhar mais, se esforçar mais e acreditar mais que todos que duvidam de você. Seja louco sobre sua linha do tempo. A maioria das pessoas subestima o que podem conquistar em 10 anos e superestima o que podem conquistar em 1 ano. Seja louco o suficiente para pensar maior e mais longe. Seja louco o suficiente para jogar um jogo que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Seja louco sobre seu impacto. Seja louco sobre sua capacidade de mudar não apenas sua vida, mas as vidas de todos ao seu redor. Seja louco sobre seu potencial de deixar um legado que dure mais que sua vida. Seja louco sobre seu poder de inspirar outros a acreditarem em si mesmos, porque isso é o que acontece quando você abraça a loucura. Você não apenas muda sua própria vida, você dá permissão para outras pessoas mudarem as delas. Você não apenas conquista seus próprios sonhos, você mostra para outros que os sonhos deles também são possíveis. Você não apenas se torna bem-sucedido, você se torna prova de que o sucesso está disponível para qualquer um disposto a ser louco o suficiente para ir atrás. E quando finalmente conquistar o que todos disseram ser impossível, quando estiver vivendo a vida que todos disseram ser irrealista, quando se tornar a pessoa que todos disseram que você não poderia ser, lembre-se deste momento. Lembre-se de quando decidiu ser louco. Lembre-se de quando escolheu acreditar em si mesmo quando ninguém mais acreditaria, porque foi aí que sua vida real começou. Foi aí que você parou de ser vítima das circunstâncias e começou a ser o arquiteto do seu destino. Foi aí que parou de aceitar o que a vida te dava e começou a exigir o que merecia. Sabe o que é realmente louco? As mesmas pessoas que te chamam de louco hoje vão te chamar de sortudo amanhã. As mesmas pessoas que te dizem que é impossível hoje vão perguntar como você fez amanhã. As mesmas pessoas que duvidam de você hoje vão querer estar perto de você amanhã, mas não faça por eles. Faça por você. Faça pela pessoa que sabe que pode se tornar. Faça pela vida que sabe que merece. Faça pelos sonhos que te mantêm acordado à noite e te acordam de manhã. Faça porque você deve a si mesmo descobrir o que é possível quando se recusa a aceitar o que é provável. Então, seja louco. Seja ridiculamente, sem desculpas, completamente louco sobre seu sucesso. Porque num mundo cheio de pessoas que desistiram dos seus sonhos, ser louco sobre os seus é a coisa mais realista que você pode fazer. Sua loucura hoje se torna sua realidade amanhã. Seu impossível se torna seu inevitável. Sua fantasia se torna seu futuro. Mas apenas se você for louco o suficiente para acreditar antes de ver e trabalhar por isso antes de ter.
A pergunta não é se você deveria ser louco. A pergunta é que tipo de loucura você vai escolher, porque de qualquer forma, você está sendo louco. A maioria das pessoas é louca sobre suas limitações. Elas se convencem de que o sucesso é para outras pessoas, que não tem o que é preciso, que suas circunstâncias são difíceis demais de superar. Isso também é loucura, mas é uma loucura que te mantém preso ao invés de uma loucura que te liberta. Então escolha sua loucura com sabedoria. Escolha ser loucamente otimista sobre seu futuro. Escolha ser loucamente confiante em suas habilidades. Escolha ser loucamente persistente na sua busca pela grandeza. Porque a única diferença entre um sonhador e um realizador é a ação. Sonhos se tornam objetivos quando você os escreve. Objetivos se tornam planos quando você os quebra em partes. Planos se tornam realidade quando você age sobre eles. Mas tudo começa sendo louco o suficiente para sonhar em primeiro lugar. Pare de pedir permissão para sonhar grande. Pare de esperar alguém te dizer que é possível. Pare de procurar prova de que pode ter sucesso antes de começar a tentar. Seja louco o suficiente para começar antes de estar pronto. Seja louco o suficiente para acreditar antes de ver. Seja louco o suficiente para agir como se o sucesso fosse inevitável mesmo quando parece impossível. Porque quando você é verdadeiramente louco sobre seu sucesso, falhar deixa de ser uma opção. Desistir deixa de ser uma consideração. Se conformar deixa de ser aceitável. Você se torna alguém que encontra um jeito ou cria um. Você se torna alguém que vê soluções onde outros veem problemas. Você se torna alguém que cria oportunidades onde outros veem obstáculos. Esse é o poder da loucura. Essa é a mágica de acreditar em algo antes dele existir. É assim que pessoas comuns conquistam coisas extraordinárias. Eles são loucos o suficiente para tentar quando outros não tentam. Eles são loucos o suficiente para continuar quando outros desistem. Eles são loucos o suficiente para acreditar quando outros duvidam. Seus sonhos não são grandes demais. Você só está pensando pequeno demais sobre sua capacidade de alcançá-los. Seus objetivos não são irrealistas. Você só está sendo irrealista sobre sua habilidade de alcançá-los. Sua visão não é impossível. Você só não está sendo impossível de parar. Seja louco. Seja completa, total, absolutamente louco sobre seu sucesso. Porque num mundo que vai tentar te convencer a se conformar, ser louco sobre seus sonhos é a coisa mais racional que você pode fazer. É sua loucura hoje que se torna seu legado amanhã. E daqui a 20 anos, quando estiver vivendo a vida que todos disseram ser impossível, quando tiver conquistado tudo que todos disseram ser irrealista, quando se tornar tudo que todos disseram que não poderia ser, vai olhar para trás para este momento e perceber algo. Você não era louco coisa nenhuma. Você só estava adiantado. Foi o Senhor Motiva que te trouxe essa reflexão hoje, porque meu propósito é te lembrar que você nasceu para vencer. Agora, compartilhe nos comentários abaixo como você lida com o medo do julgamento dos outros, ou como as lições de hoje já te inspiraram a pensar maior. Ou apenas comente, sou louco, como uma forma de dar o primeiro passo para buscar aquilo que tem receio de dizer ao mundo pelo medo do julgamento. Se você busca fortalecer sua mente e viver com mais coragem para perseguir seus sonhos impossíveis, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e assim continuar a descobrir o poder da mentalidade de campeão conosco. Seja louco o suficiente para acreditar, seu futuro extraordinário está esperando.